estamos começando mais um episódio do PulpaCast. Estamos aqui novamente no Santo Vinho, nesse lugar maravilhoso. E aqui nós recebemos mulheres que realizam. E hoje nós estamos recebendo, uma ex-amiga de trabalho, a Luciana Dantas Mendes, que deixou a CLT para ser empreendedora. Seja bem-vinda ao nosso PulpaCast. Obrigada, boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninas. É um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês, partilhar um pouquinho da nossa história, né? Da nossa, porque eu participei. Da nossa, né? Porque vocês fazem parte da minha história. É isso mesmo. E você da minha e da dela ainda. E vai ser realmente um bate-papo gostoso. Luciana, quando a proposta do nosso podcast, PulpaCast, é trazer mulheres que realizam, mulheres que empreendem, que têm negócios, que fazem negócios, enfim, que colocam a sua voz e seu dom no mundo para transformar vidas. Mas antes da gente falar da Luciana, empreendedora, mulher de negócios, eu quero saber quem é Luciana como pessoa, sem filtro, sem máscaras. Sem máscara. Quem é Luciana? É difícil falar, né? Mas vamos lá. Relaxa. Eu sou Luciana Mendes, sou casada, tenho 40 anos, quarentei. Revelou a idade, uma mulher segura revela a sua idade, sim, né? Eu quarentei com muito orgulho. Tenho muito orgulho dos meus 40 anos bem vividos. E sou casada há 8 anos, tenho um filho de 1 aninho e sempre tive o sonho de empreender, né? Uma mulher sonhadora, uma mulher determinada, uma mulher forte, mais forte até do que eu pensava ser, né? E é isso, vamos perguntando que eu vou revelando. E assim, Luciana, você falou sobre essa questão do sonho de empreender, né? E quando você resolveu, deixar, que até pra mim, que estava trabalhando na época com você, foi até o título, Luciana vai deixar a Alterdata, que a gente sempre enxerga a CLT como algo seguro, e de repente vai empreender, que é algo totalmente, que a gente visa é inseguro, que você não vai ter aquela renda fixa todo mês. E aí eu gostaria de saber como é que foi essa sua decisão de deixar a CLT para empreender, no caso. É complicado, né? Porque a CLT a gente encarava como uma segurança, né? Isso. Com aqueles direitos trabalhistas, enfim. Eu esqueci de falar que eu sou consultora trabalhista, mas acho que você apresentou, né? Realmente, hoje eu estou atuando como consultora trabalhista. Mas antes de chegar nesse ponto de trocar a CLT por empreender, eu queria falar um pouquinho do meu histórico, de como eu tinha esse sonho desde criança. É importante traçar exatamente como chegou a isso, a Luciana, consultora trabalhista. Empreendedora hoje. Isso, exato. Então vamos para a infância, de criança. Vamos traçar uma linha do tempo. Então, desde criança, eu era uma criança diferente. Um pouco estranha, por sinal. Eu era diferente. Vou contar aqui um fato bem engraçado. As meninas iam pro colégio e todas elas gostavam de pôster de artistas. Eu nunca fui fã de ninguém, de ídolo nunca tive. Meu ídolo sempre foi Cristo e pronto. E o que era que eu fazia? Eu percebi nisso uma maneira para empreender. Prestem bem atenção. Eu levava o meu dinheiro para lanchar e eu não lanchava, comprava pôster. Os posters que as minhas amigas gostavam, dos artistas que elas gostavam, Zezé de Camargo, Leonardo, nem lembro mais quem era na época. Só pra contrariar. Dominó, não era não? Menudos. Dominó. Mulher, não é tão desse tempo, não. Desse tempo. É desse tempo, viu? Mas assim, mais era Zezé de Camargo, só pra contrariar os meninos do pagode daquela época. E Vavado para metade, né? Nossa. Tipo assim. E aí você saiu comprando os posts. E eu percebia quais elas gostavam e pegava o dinheiro do meu lanche, comprava os posters, digamos, por R$5 e vendia para elas por 10. Entendeu?
Eu chegava em casa com dor de cabeça. Por quê? Porque não tinha lanchado. Eu não Mas tinha dobrado a mas renda. tinha dobrado a renda. Entendeu? Esse era uma maneira de empreender. Outra vez, eu tinha já uns... Isso eram 7 anos. Uns 7 até 10 anos eu empreendia. E eu empreendia com tudo. Eu percebia... meus tios levavam... Sabe aquelas canetinhas enfeitadinhas? Eu nunca gostei desses frufruzinhos, sabe? Eu era uma criança realmente diferente. Levava de presente pra gente, no início do ano, material escolar, umas canetas bonitinhas. E eu sempre gostei de caneta Bic. E eu levava para aquelas meninas. E assim, meus tios vinham de São Paulo, traziam umas canetas diferentes. Que aqui não tinha. Aquelas canetas que geralmente a tampa vinha cheia de Tinha cores, florzinha, de brilhos. tinha peninha, Isso, tinha frufruzinha, tinha de tudo. E a gente ganhava, né? E eu fazia o quê? Vendia. Não tinha presente certo, né? Levava pra o colégio. E as meninas ficavam apaixonadas. Olha quanta... Aí espalhava lá na mesa na hora do intervalo. E as meninas... Aí eu pegava... Às vezes trocava. Pegava as bicas as mais simples dela. Mas aí tinha retorno financeiro. Isso, entendeu? Só não podia perder, né? As Tudo era um meninas, método os de meninos ganhar. da faculdade diziam que eu era mercenária. Mas não era. Era uma maneira que eu queria ter meu dinheiro sozinha. E consegui. Outra vez, eu já tinha uns 14 anos. Uns 14 anos. Eu viajei de férias para casa de uns parentes. E eu sempre usei cabelo longo, né? E meu pai não deixava cortar. Cortava só um pouquinho. Meu Deus, já sei o que é. Tá. Exatamente isso que você pensou. E assim, sempre foi liso. Eu nunca escovei cabelo com 14 anos. Nunca tinha escovado no cabelo. Tinha química, não né? tinha Cabelo química. virgem valorizado. Exatamente isso. Você chegou no ponto que eu queria. E a gente foi pro salão, que a gente ia sair à noite, fomos pro salão, minhas tias levaram, minhas primas. E lá, a cabeleireira ficou encantada. A cabeleireira não, a dona do salão ficou encantada com o meu cabelo. E comentou se eu queria vender. Pra que trocou no ponto? Eu falei, Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A gente volta pra aí. tá. O que era que você fazia na época com esse dinheiro? Eu comprava aquilo que... Na minha casa nunca faltou nada. Meus pais, eu sou de família humilde, mas sempre me deu o necessário. Mas eu queria mais. Eu não queria aquela, digamos assim, ele comprava aquele shampoo. Eu não queria aquele, eu queria shampoo para cabelos loiros e lisos. Então você comprava que era o sempre meu. algo que você E eu gostava, comprava né? o shampoo para cabelo loiro e liso, que era o meu. Entendeu? Eu comprava exatamente aquilo que me satisfazia. Sim. Eu empreendia, não sabia investir e muitas vezes eu guardava, juntava, quando percebia o cofre já estava, você entendeu? Sempre guardei dinheiro. Hoje tá até mais difícil, mas eu sempre fui de guardar dinheiro, por incrível Depois que que a gente pareça. É porque tem Quando a mais gente gente, cresce, fica mais difícil. pra gastar, né? Depois que tem filho, Tem fica mais mais difícil. coisas, né? E depois que é mãe, né? Principalmente. Voltando. Para o Voltando. cabelo. E ela ficou encantada com o meu cabelo. Aí falou com minha tia. A minha tia falou: Deus me livre, Luciana. Deus me livre de você cortar o cabelo. Seu pai não vai. Eu falei: tia, eu vou cortar. A proposta foi boa. Cabelo. Aí eu falei: quanto seria? 14 anos eu tinha. Aí ela falou: tem química? Eu falei: não, nunca pintei o cabelo. Era loiro. Parecia que era luzes mesmo. Lindo, lindo, lindo. Meu cabelo. Aqui, ó. Aí ela disse: eu vendo X o palmo. Eles compram por palmo, né? Por palmo, é. Aí eu falei: pode cortar. Minha prima, você é louca. Pode cortar. Dava Aí eles cortam. aqui. É, exatamente. Meu pai foi um instante. Exatamente. Aí eu falei: mas pode cortar só no ombro? Porque eu tenho medo de chegar em casa e meu pai. Ela falou: não, eu vou cortar aqui. Mas ela teve pena de mim. Ficou com... Aí chega, descia lágrima no meu olho. Que eu também tinha um apego no meu cabelo. Eu falei: isso aqui Vai vou ganhar crescer. dinheiro, daqui a pouco eu cresço. É. Cheguei em casa, foi aquela. Mas passou. Eu acho que minha mãe nem sabe que eu vendi. Só acha seu que pai, só gostou. acha viu? que eu cortei. Ai, Vai ficar sabendo agora, viu? Se não sabia, viu? Tá sabendo agora. eles não sabem, muita gente acho que não sabe que eu fiz isso. Só sabe que eu Segredo cortei revelado. cabelo, mas eu vendi. Ai, foi tanto dinheiro na época. E eu fiquei super feliz. Então eu empreendia dessa forma. Desde sempre. Já tinha esse espírito empreendedor que eu nem sabia o que era, né?
mas já tinha esse desejo de ter o meu próprio dinheiro, o meu próprio... Na época eu não sabia que era o meu próprio negócio, né? Mas era o meu próprio dinheiro. Não depender... Isso que você deu continuidade a esse ramo de atividade, sempre deixar o cabelo crescer pra cortar. Não. Pra você ter uma ideia, depois disso passei a não ter mais cabelo longo. Era sempre médio e curto. Não mais longo. Não quis mais. E Lu, quando você começou a sua carreira no sentido de, diríamos, profissional vinculado a empresas, você começou em que área? Porque eu quero saber quando foi que entrou o departamento pessoal na sua vida. Então nós já sabemos que empreender já é de infância, tá no sangue. Mas aí você passou por uma fase da sua vida trabalhando, né, como CLT, vinculadas a empresas, enfim. Começou já nessa área, começou em outra área, e quando entrou de fato o departamento pessoal na sua vida? Porque eu quero contar também a minha história aqui de amor pelo departamento pessoal, que é transformador. Meu pai não queria que eu trabalhasse até concluir os estudos. No interior, eles falam que estudo é prioridade. Se você trabalha e estuda, você ou deixa uma coisa mal feita ou a outra. Então, eles sempre priorizaram os estudos pra gente. Então, até os 18 anos, eu não trabalhava. Ele trabalhava na Telemar. Eita. Sim, lembro. Aqueles postos telefônicos que antigamente, não sei se é do tempo de vocês. Não, eu sei. Você vai falar das fichas, dos orelhões, das né? fichas. O nosso público provavelmente vai lembrar. Então, meu das pai listas trabalhava amarelas. naquelas cabines. Exatamente. Sim. Nós somos antigas, né? Um pouco. Das listas amarelas. Ele trabalhava na Telemar. O que era que eu fazia? Eu estudava um horário, chegava do colégio, fazia minha lição e ia pro posto. Prestar atenção no que ele estava fazendo. Quando meu pai passava mal, eu assumia o posto dele na Telemar. Eu nem tinha idade para isso e nem podia. Mas eu ficava lá, anotava as ligações, liberava as pessoas para cabine, telefone, enfim. Eu trabalhava dessa forma, mas não recebia nada por isso, né? Só para aprender, porque eu queria entender como era o meio corporativo já, né? Então até os 18 anos eu só estudei. Quando eu completei 18 anos, eu fui para Maceió. Primeiro eu fui para Palmeira dos Índios, estudar, fazer pré-vestibular, e eu tinha um projeto de ir para Maceió, fazer o vestibular, fazer faculdade lá. Mas Deus desmanchou os meus planos e me trouxe para Aracaju. Meus pais conversaram com meu irmão, que já morava aqui na época, e Maceió você vai tentar a vida sozinha, com seus primos, e lá tem seu irmão, aquele cuidado, sim, né? Sim. Então decidiram me jogar para cá. Eu não queria vir para Aracaju, viu? Eu digo isso ao meu esposo, aí ela me encontrou aqui. Eu não queria vir para Aracaju. Hoje não quer sair, né? Hoje eu não quero sair. Eu tenho 23 anos. 20 anos, né? Eu vim em 2003, nós estamos em 2023. sim. 20 anos que eu estou aqui. Olha que coincidência que Luciana do podcast Anterior? Também, tinha não também 20 anos. Que coincidência. Que tinha se mudado para cá, para Aracaju. né? Já tenho o título de cidadã, né? Sergipana. Então, voltando lá, até os 18 anos eu fiquei lá. Então me jogaram para Aracaju. E eu vim estudar, no intuito de estudar, fazer pré-vestibular para fazer faculdade. Vamos escolher o que fazer. Eu falei, na verdade eu não tinha sonho de fazer faculdade, eu queria empreender. Mas como empreende sem ter Uma formação. formação? Às vezes você tem a prática formação, passa, diríamos, 4, 5 anos na faculdade e você sai sem bagagem. Sem base. Não Sem base, se você não tiver a prática do dia a dia, né? Não estamos dizendo aqui que não é importante. Exatamente. É importante, mas o que torna o profissional excelente é de fato o dia a dia e a prática. O treino. Exatamente. Então, aí eu fui fazer... Agora, estudar o quê? Qual faculdade fazer? Primeiro eu falei, eu vou arranjar trabalho. Quando eu cheguei aqui logo em Aracaju, eu vou arranjar trabalho e depois eu penso na faculdade. Foi isso que eu fiz. Meu primeiro emprego aqui em Aracaju foi no comércio. Só que comércio é pau. Nada contra. É pau. Guerreiro. Eu tiro meu chapéu. Eu é que sei. Inteiro em pé. E você chega em casa pra estudar. Quem trabalha no comércio É guerreiro mesmo. tem que ser guerreiro. Então eu tentei conciliar. Entrei na faculdade de administração. Vi a grade
Lá tinha tudo, empreendedorismo, gestão de técnica de negociação, gestão de pessoas, tudo. Eu falei, é isso aqui que eu quero. Aí minha mãe falava assim, minha filha, você vai administrar o quê? Seu pai não tem empresa. Eu falei, eu vou administrar o meu negócio. Se eu não administrar o de ninguém, um dia eu vou administrar o meu. Eu vou entender os processos e vou colocar em prática na minha empresa. E assim eu fiz. Fiz o curso de administração, paralelo ao trabalho no comércio. Só que eu não aguentei, né? Não tem quem aguente. Foi o que eu fiz? Pedi demissão. Com a cara e a coragem, fiquei só estudando. Mas na época eu morava com meu irmão, então eu tinha, né, recursos para ficar só estudando. Depois, aí já entra o departamento pessoal. Surgiu uma vaga em um escritório de contabilidade. Eu falei, eu não tenho experiência com nada. Aí a mulher disse, você tá disposta a aprender? Eu digo, agora. Quer que eu fique já hoje? No dia da entrevista. Posso ficar hoje? Esse escritório ainda existe? Existe. Existe. Pode falar o nome ou não? Não. Sei se pode. Então não fala. Continua. Então, eu falei, eu não tenho experiência com nada, mas eu aprendo rápido. E aí? Ela falou, vamos. Uma oportunidade. Eu entrei. Nem perguntei salário, eu só queria aprender. Lá eu aprendi departamento pessoal, eu aprendi contábil e aprendi fiscal. O tripé da contabilidade. Controle de administrativo, de entrada e saída de documentos, gestão de estoque no arquivo. Eu fiz de tudo. Eu era aquela vontade de aprender. 20 anos. Aquela sede de trabalhar. Até hoje, né? Até hoje eu sou assim. Meu filho é igualzinho, meu filho. Aquela sede aquela ânsia de trabalhar. Então eu não queria. Não contava história. Partiu para trabalho, eu estava ali. E eu fiquei pouco tempo nesse escritório, porque depois eu fui chamada para uma empresa, para trabalhar específica em uma empresa. Eu conheci uma pessoa. E ela falou, olha Lu, tem uma vaga de recepcionista em tal empresa. A empresa não existe mais, hoje ela foi à falência. Eu falei, eu vou. Aqui eu não tenho mais o que aprender. E eu sempre tinha essa visão. Eu não tenho mais o que aprender. Se não dá mais pra crescer... Eu preciso sair. Eu não vou tomar o lugar da contadora, né? Porque senão... Eu só pensava nisso. Não tem mais. Eu já passei por todos. Quando ela pediu pra sair da verdade, viu? Eu não vou tomar, né? Eu não vou tomar o lugar do lugar de garde. Como assim? Posso tomar o lugar da minha gerente? Mas nós vamos chegar lá. Ela é uma gente boa, né? Então deixa eu sair daqui. Deixa eu voar. Não foi isso não. Não, isso vai ser um pouco mais pra frente. Foi isso. Então, voltando, aí eu fui trabalhar nessa empresa. Eu fiquei 3 meses na recepção. A vaga era para recepção. Só que eu fazia de tudo. Eu fiz financeiro, eu fiz estoque, eu fiz logística, tudo lá dentro dessa empresa, que eu fiquei quase 5 anos. Saí porque faliu, realmente. Sim. Mas assim, lá foi a minha escola de DP. Por quê? Pronto, aí surgiu a vaga no departamento pessoal. Peguei amizade com o gestor do departamento pessoal. Ele falou, Lu, você não quer fazer um teste não lá no departamento pessoal? Eu falei, quero. Agora você vai ter que fazer paralelo. Depois daqui você vai pra lá e eu te ensino depois do horário. Não tem problema. Faltei a faculdade que só pra aprender departamento pessoal. Que eu já sabia, tinha noção, mas assim, pra quem trabalha, pra quem executa, escritório de contabilidade é muita coisa. São muitas empresas. Com realidades distintas. Com realidades distintas, diferentes. com tributações distintas, com clientes distintos. E departamento pessoal de uma empresa, eu falei, se eu dava conta no escritório, eu vou dar conta aqui. Me enganei, porque era uma empresa grande. Pra você ter noção, eu tomava a vaga da menina que saiu, ela saiu porque engravidou, gestação de risco, enfim. E ela realmente pediu para sair. Para você ter uma noção, eu tomava conta de 6 filiais em estados diferentes, legislações diferentes, sindicatos diferentes. Eu ficava louca.
mas eu dava conta. Convenção coletiva, uma diz assim, a outra já não é. Enfim. Exatamente. É a Rio Grande do Norte, Maceió, Pernambuco, Piauí. Esqueci os outros 2 estados. Eram 6 filiais em estados distintos. E quando eu entrei lá, o gestor já falou, né? Aqui é pau. Eu falei, gente, tô pronta. Mas foi a sua escola do departamento pessoal ali. Exatamente isso. Eu ficava louca com tanta folha de pagamento, com tanta diferença. Mas eu dava conta. Aí o que aconteceu? Quando eu entrei, pra você ter noção, tinha 12 pessoas no departamento pessoal. 12. Só no departamento pessoal. A empresa foi definhando, foram ficando, saindo. Ficaram 10, depois ficaram 7, depois... No final das contas ficaram 4, e essas 4 davam conta de tudo. Você entendeu? Do setor inteiro. Então, aí tinha, no início, tinha quem fizesse só rescisão, quem fizesse só férias, outra só admissão. Quando foi afunilando, todo mundo fazia tudo. De tudo. Foi esse rodízio que me formou o que eu sou hoje. Então, eu queria fazer de tudo. Eu já cheguei aí para audiências trabalhistas sem advogado. Pra você ter noção. Você era preposta. Eu era preposta. Que advogada que eu era? Você era preposta. Não, eu tô dizendo porque a minha relação com o departamento pessoal era exatamente assim também. Você ia pra audiência, lembro perfeitamente que era ali na Desembarcador, e muitas vezes você dominava já tanto ali daquele assunto que você não ia. Eu não ia com advogado. Você ia representar a empresa como preposta e sem advogado do lado. Exatamente. Você ia defender com unhas e dentes ali a empresa. Era exatamente desse jeitinho. E uma experiência muito marcante de uma audiência trabalhista que eu fui. Eu fui com um advogado. E quando o advogado atrasou... E eu já estava por dentro de todo o processo, porque eu juntava a documentação, eu lia todas as petições, eu sabia de qual salteado que o funcionário estava reclamando. E sabia como defender, sem ninguém nunca me dizer o que fazer, entendeu? Eu só falava com o meu gestor, como é que eu me comporto lá dentro a primeira vez? Depois da primeira... E nesse dia, o advogado atrasou. Aí eu liguei pra ele, você vai entrar sozinho? Como que eu vou entrar sozinho? Vai, porque não pode atrasar e o juiz não espera, senão vai dar revelia na empresa. Vai embora. Deu o horário, chamou, aí eu entrei. Aí começou a audiência, o reclamante começou a falar, a juíza pediu pra eu falar. Quando eu ia falar, o advogado chegou. Abriu a porta da sala e aqui, aí disse, eu sou fulano, tô representando, aí ela disse... Era uma juíza, mulher. Ela falou, doutor fulano, sente, quem vai falar é a preposta. Aí eu me senti importante. Eu falei, mas eu tô preparada, então vamos lá. E eu falei, e assim, esse foi um dos poucos processos que a empresa ganhou. Você acredita nisso? Porque assim, naquela época, todo mundo que reclamava... Eu fiz uma defesa do caramba, sem falsa modéstia. Aí eu pensei em trocar de administração por direito várias vezes. Eu falei, mas não é isso que eu quero pra mim, não. Essas audiências não funcionam comigo. Não, eu penso mais alto. Peraí, não. Você entendeu? Mais ou menos isso. O vento tá bom. Deixa eu só... Pronto, você falou desse seu processo até o departamento pessoal. Isso. Aí, com certeza, depois dessa empresa, teve várias outras empresas, enfim. E o que foi que motivou você sair da CLT? Além do desejo de empreender, né, de ser meu próprio chefe, de ser minha própria chefe, falando especificamente da minha área, como eu passei por muitos escritórios, mas os que eu passei, eu via a dificuldade de processos dentro do escritório, eu via uma dificuldade de atualização de conhecimento prático.
Quando eu queria fazer cursos, aqui não tinha. Eu tinha que buscar fora. Não tinha ninguém de acesso. Poxa, eu quero um curso específico para essa determinada... o governo lançou algo extraordinário. Sim. O SPED, por exemplo. Ninguém sabia nada. Aí a Receita Federal, eu já quero declaração no próximo mês. As coisas do departamento são assim, né? Departamento pessoal são assim. E não tinha ninguém para ensinar. Eu falei, como é que a gente vai enviar isso se não tem ninguém? Aí a gente tinha que se debruçar nos manuais da Receita Federal, que são isso aqui, né? Sim. Procurar os pontos chaves e conseguir fazer a declaração e atender, ao que o cliente necessitava, para que ele não fosse penalizado. Diante dessa situação, eu falei, eu posso me especializar nessa área e ajudar a essas empresas. Foi exatamente isso que eu fiz. Mas aí a gente vai entrar no ramo da alterdata. A gente entra na CLT. E, eu estava em um determinado escritório, que hoje ela é minha cliente. Essa eu posso falar. Elizabeth Andrade, vocês conhecem, né? EC Contabilidade. Eu trabalhava com ela e surgiu a oportunidade de ir para a alterdata. Deixei-a com a dor no coração, e ela me apoiou muito, falou, não, Lu, vai embora, voe, né? Eu até me emociono quando eu falo dela, porque a Elizabeth é uma pessoa fantástica. Eu lembro que na época, a alterdata, gente, pra quem não conhece, eu era a gestora de Luciana, na época. E eu lembro, né, Elizabeth, nossa cliente da alterdata, e que a gente teve todo o cuidado, né, para que a relação não ficasse... Na verdade, a gente tava pegando, né, uma funcionária, e aí eu tive que conversar com ela, e o posicionamento dela sempre foi esse, né? A questão de que a funcionária tinha a liberdade de escolha, e principalmente se era algo que ia fazer crescer, que ela dava total aval, tal. Enfim. É exatamente isso que ela falou para você, ela falou para mim. A gente se emocionou na despedida, deixei realmente com dor no coração, e hoje ela virou minha cliente. Hoje eu presto consultoria para o escritório dela. Para vocês terem uma ideia, ela é minha cliente contínua. Sim. Consultoria contínua lá, que eu tenho uma parceria com ela, que a gente fala em parceria, né? Sim. Mas ela é minha cliente, não, ela é minha parceira. Sim, Né? Ela me ajuda e eu a ajudo nos processos dela lá. Então saí de lá e fui para a alterdata. Ser analista de software. Meu Deus, não sei nada de software. O que eu vou fazer na alterdata? Mas aí a vaga, eu falei, eu vou fazer o que eu sei fazer. Departamento pessoal. Eu vou focar no sistema, no software, né? Em aprender o software e atender aos clientes fazendo aquilo que eu já sei fazer. Sim. Foi exatamente, eu fiquei 4 anos. Não me pergunte. Nem eu. Não me pergunte, que aí você tá perguntando a pessoa errada. Foi 2015, 2019, né? Finalzinho de 2018 para 2019. Foi, quase 4 anos. E é uma escola, né? Aquela em particular, se lá de mim assistir seu podcast, aquela universidade corporativa, eu devorava aqueles cursos gratuitos. O cliente cancelava, eu sentava ali, eu bebia Sede de conhecimento. Aquela universidade corporativa era fantástica. Então, 4 anos que eu passei ali foram escola de vida para mim. Foi a formação, né? Foi a formação. A experiência eu peguei na Sim. empresa anterior e a formação técnica eu peguei na alterdata. Então eu juntei a experiência com a formação técnica do alterdata e falei, Tô feita. é isso. Vou empreender. Vou deixar Garden lá Eu vou deixar Garden. e vou empreender agora. E deixei com dor no coração também, porque até hoje as meninas falam, menina, você é defensora da alterdata. Eu falei, sou, porque eu conheço o produto. E assim, os vínculos que eu fiz lá, tanto é que nós estamos aqui, né? É verdade. E eu nunca mais vi uma equipe, né? Tão assim, fantástica quanto éramos nós lá, né? Não, Nós juntos realmente eu costumo dizer somos que... mais. Somos mais. Eu costumo dizer que, assim, eu sou apaixonada, né? Passei uma vida, 21 anos na alterdata. E, de fato, é o que você disse.
é uma escola, né? Quem está ali, quem sabe Pra aproveitar, quem quer, exatamente. né? Não só a UCA, mas as formações do nosso próprio líder, do próprio Ladimir, enfim, até hoje acompanha nas redes sociais. E é assim, é um espetáculo, né? Então abrimos um parênteses aqui para fazer mexão, né? inclusive da própria Alterdada. Aquele Mas momento é isso, de né? integração é fantástico. Quando a gente ama, né? A gente sai e a gente divulga. Mas me diz uma coisa, quando você pensou não, quando você decidiu sair da Alterdata, você se planejou para isso? Você já tinha um planejamento, inclusive planejamento financeiro, porque sair do certo para empreender, você tinha um planejamento financeiro ou foi algo que você disse, não, tenho que ir, vou-me embora e que o Senhor abençoe, seja o que Deus quiser? Foi exatamente assim. Preciso ir, vou embora e que o Senhor me abençoe. Então, a segurança é em Deus. Quem empreende não tinha. É claro que a gente não tinha uma reserva de emergência, mas a De gente 6 meses. Porque era meio assim o aprendizado, se né? desse, dava para 6 meses. Né, quando a gente faz curso financeiro, aprende uma reserva no mínimo 6 meses. Para você se manter no padrão que você via. Não, a gente desce um pouquinho o padrão, fala, Se não, adequa. peraí, não é por aí. Se você quer conquistar aqui, você precisa renunciar aqui. Foi exatamente isso que eu fiz. Meu esposo me apoiou, né? Questionou também, você vai deixar o certo, né? Eu falei, vou. Eu preciso. Se eu não fizer isso agora, eu sinto que eu não vou fazer. Sim. E eu preciso fazer isso. E eu saí sem nenhum cliente em vista. Uhum. Não tinha. Comecei a divulgar com os contatos que eu tinha. Olha, eu saí da Alterdata, se tiver algum serviço. Hoje eu em seguida eu já abri meu CNPJ, porque eu tinha até um curso que eu fiz. Você precisa sair da visão de CPF para CNPJ para poder empreender. Do contrário, você vai continuar sempre como pessoa física. Nas atitudes, nos pensamentos. Eu falei, não, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir meu CNPJ. E fiz isso. Então, e quando você abre o CNPJ, não sei se as pessoas que abrem têm essa sensação. Você diz, agora é. Agora eu sou. Agora eu sou. Exatamente isso. Eu tive essa sensação. Quando você pega o cartão do CNPJ, eu falei, agora você é empresa, Luciana. Você precisa pensar como empresa, agir como empresa e partir para a luta. Foi exatamente isso que eu fiz. E conquistei meu primeiro cliente, depois o segundo. Aí depois eu fui convidada para algumas palestras. No início, como você fala, a gente quer tudo. No início eu queria tudo, queria abraçar tudo. Então eu abri o CNPJ como consultoria empresarial, porque eu dava treinamento de vendas, atendimento ao cliente. Eu fui professora da Uninasal. Então lá a gente tem muito contato, inclusive indicações dos professores para as empresas, que eles têm contato com o RH das empresas, né? E a gente ministrava cursos, enfim, de tudo um pouco. Mas depois eu fui afunilando e cheguei na consultoria trabalhista, que é o que eu amo fazer e é com quem eu me identifico. É isso Isso mesmo. é legal. E logo depois, Luciana se tornou mãe, né? E aí, como é que fez essa Luciana aí, empreendedora, consultora, né? Palestrante, mãe, para conciliar tudo, equilibrar tudo e não surtar? Então, não equilibramos. Eu tiro o chapéu pra mãe que equilibra. A gente tenta, né? Então, aí me tornei mãe. E eu queria muito, eu disse que quando Deus me mandasse um filho, eu queria muito acompanhar o crescimento dele. E eu já estava no auge, atendendo cliente todos os dias, praticamente. Eu fazia a minha agenda, mas eu queria estar atendendo todos os dias. Aí me tornei mãe. Uma gestação de risco, não pude atender na gravidez, veio a pandemia. Sim. Foi uma sequência de coisas. E você parou. Foi o que aconteceu comigo, tive que parar. Eu costumo dizer, meus clientes falam que a minha clientela são das antigas. Ainda é a favor do presencial, que me quer lá dentro, que eu pegue na mão. Sim. Eu tenho realmente esses clientes, mas hoje o formato foi mudando. Eu já consigo acessar remotamente, eu já consigo ministrar um curso remoto, entendeu?
já consigo passar uma orientação online. Então hoje mudou o formato. Primeiro pela maternidade, que eu tive que ficar mais em casa, né? Foi a gestação de risco, em seguida a pandemia, e eu tive que ficar em casa. Então eu fui mudando o meu formato, a minha maneira de atender aos clientes. Tornou a profissional digital, né? Exatamente, porque eu resistia tanto para entrar no digital, né? Eu falei, mas a minha clientela, ela é presencial e eu gosto desse contato físico, de visitar, de tomar um café. Às vezes, para você ter noção, eu não gosto de café. Mas gosta de comer, né? Mas nos clientes eu tomo. Venha tomar um café comigo. Sim. Eu tomo cliente, a gente fecha negócios ali. Às vezes eu conseguiria fazer aquele serviço de casa. Mas ele me quer lá, a cliente me quer. Então eu consigo conciliar dessa forma. Hoje eu tô muito digital, muito mais em casa, com trabalhos remotos. Eu faço mais eventos, né? Que a gente vai falar já Era isso que eu ia entrar aqui na próxima pergunta, que eu queria que você falasse um pouco sobre a sua proposta dos eventos. Café com DM, né? E inclusive dia 26, né? Teremos um pela manhã. Exatamente. Fale a terceira edição. Já é a terceira. Pronto. Então fale um pouco sobre essa proposta. Qual é o propósito desses eventos e por que você decidiu fazer esse tipo de encontro, né? Então, o meu trabalho, como eu falei, todo mundo que cria uma empresa, ela tem um propósito, né? Aquela missão, visão e valores. Eu tenho um propósito: ajudar os clientes a otimizar os processos dele e a se atualizarem, que eles não têm tempo de tanta mudança, eles não têm tempo de ler, eles não têm tempo de estudar. Então, o que é que eu faço? Eu estudo por eles e passo para eles mastigadinho. Exatamente isso. Desenhado. Eu mando para eles atualizações de madrugada. Eu falei, já acordei com mensagem de Luciana. Exatamente isso que eu faço. Eu mando para os meus clientes tudo mastigadinho. Saiu uma normativa recente, uma mudança na legislação. O que é que eu faço? Eu pego o pôster do governo federal, leio, entendo, faço um resumo sucinto, porque se for muita coisa também eles não leem. Eu já conheço o perfil dos meus clientes. Eu acho que é geral, né? Você tem que fazer tudo sucinto, de uma maneira que ele entenda. E eu faço isso. Ô Lu, você falou... E os encontros? Ela não falei dos encontros. Do encontro. Do que foi que eu decidi fazer. Só que eu faço isso, eu atinjo um número determinado de pessoas. Nos eventos, eu atinjo um grupo maior. Foi que eu decidi fazer. Meus eventos são em formato de workshop. Por quê? Porque eu abro espaço para dúvidas. Eles levam casos específicos, não para eu tirar dúvida lá, mas para eu solucionar. E muitas vezes no intervalo a gente fica lá testando e eu soluciono. Se eu não conseguir ali, mas aí na segunda-feira eu entro em contato com ele e eu concluo. Exatamente esse formato. Por que um café? Porque um café você toma com amigos. Você toma com pessoas queridas. E meus clientes são queridos. Então, o que é que eu fiz? Eu decidi fazer um café com DM, que é Dantas e Mendes Consultoria, com eles. Aí eu tomo um café, e realmente tem que ter café. Todo evento tem que ter café. Eu tomo um café com eles e atualizo enquanto eles tomam um cafezinho. Basicamente isso. Nos meus eventos acontecem isso. Meu perfil do meu público-alvo são contadores. Mas já estou abrangendo mais empresas também. Eu tenho clientes já empresários que têm o departamento pessoal interno. Exatamente isso. E aí eu gostaria de saber, você se formou, né? Através muito dos cursos online, porque na Alterdata era praticamente, né? Sim. Tudo online. Você era um tipo de pessoa que, de certa forma, tinha uma resistência para esse trabalho online, né? No digital. E até mesmo para ter o Instagram e acompanhar essas tendências. Mas aí você viu essa necessidade, né? Exatamente. E hoje, como é que você vê as redes sociais? Como é que você utiliza as redes sociais para o seu trabalho hoje? Qual a importância, assim? O que é que você diz sobre isso? Então, as minhas redes sociais a gente tá engatinhando ainda. Meus clientes, meu WhatsApp chove de dúvidas. Mas eu tenho clientes que vieram pelo Instagram. Então, o Instagram hoje é a porta para o seu negócio, seja um produto ou seja um serviço, né?
E eu consigo, posto muita coisa, muitas atualizações, eu posto lá, as pessoas curtem, as pessoas comentam, as pessoas tiram dúvidas comigo no direct ou no WhatsApp, aqueles que têm meu número. Enfim, as redes sociais hoje... Então é uma porta que se abre tanto para chegar a clientes novos, Sim. quanto para manter relacionamento Como uma com os vitrine. clientes, né? Com uma vitrine, um relacionamento com você e os clientes ali tirando dúvida no Isso dia a dia sobre... E a comunicação mesmo entre vocês, né? Para sempre o que tiver assim de novidade você tá lançando lá, eles estão acompanhando e estão vendo essas tendências todas, né? Isso Tecnológicas. mesmo, confesso que eu preciso melhorar. Eu sou muito tímida com relação a aparecer Sim, nas redes sociais. Para você ter uma ideia, nos eventos, a desenvoltura flui. Eu tô falando daquilo que eu sei, daquilo Sim. que é minha vida, daquilo que eu fiz a vida toda. Então, praticamente não tenho problema. Mas nas redes sociais eu tenho uma certa dificuldade em aparecer. Mas a gente chega lá. Lu. O Pupa acompanhando. o Pupa Company, Pupa dando Company. todas as dicas. Aí a gente mexendo. Mexe. É incrível, de repente a hora passou, viu? É, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Um conselho que você daria para as mulheres que estão nos assistindo, que desejam empreender. Não tenha medo. E se tiver medo, vai com medo de tudo. O que eu faria diferente? Só me planejar. Talvez se eu Engraçado tivesse... que ela já respondeu, já está respondendo a próxima próxima pergunta. Exatamente, mas está ótimo. Eu faria um planejamento diferente, uma reserva de emergência, um capital de giro, um investimento melhor, entendeu? Sim. Para que eu tivesse mais estrutura no início. Eu acho Para que que o o sufoco início fosse menor. Mas se não tivesse também eu faria totalmente igual, porque vale muito a pena. A sua liberdade econômica, a sua liberdade financeira, a sua liberdade de escolher clientes. Esse aqui eu não quero atender, aquele ali eu vou. Eu não preciso cumprir horários, sabe? Sim. É claro que tem todo um esforço por trás disso, porque quem empreende sabe. Vocês são empreendedoras, vocês sabem. Que existe todo um esforço por trás. Mas vale muito a pena. Quando você olha assim, poxa, quando termina um evento, a gente vai falar já do evento, né? Você deita, você respira, poxa, deu certo. Sim. Eu consegui. É uma sensação de realização, né? O dever foi cumprido. Muito bom, muito bom. De você cumprir com aquilo que você se prontificou a fazer. Exatamente. Era a próxima pergunta, né? Essa do planejamento. Se faria algo diferente, mas você já disse que faria e depois disse que não faria. Além do trabalho, o que te inspira? E aí já tá finalizando mesmo, já vamos para as perguntas rápidas. Práticas. Rápidas. O desejo de vencer. Caberia até outra pergunta. E o que é vencer para você? Tá parecendo que já estamos nas perguntas rápidas. Vamos. É um bate-rola, né? Vencer é você se realizar naquilo que você faz. E hoje eu sou realizada. Hoje eu me realizo naquilo que eu faço. E eu percebo que eu não faço pelo dinheiro. Então, quando você faz por amor, quando você faz por satisfação pessoal, poxa, você foi naquela empresa, você encontrou de um jeito, você conseguiu solucionar os problemas daquele cliente, eu saio de lá satisfeita. Isso pra mim é vencer. Maravilha. E eu venço todos os dias. As próximas perguntas é uma palavra a resposta. Ai, tá. Vamos lá. Café ou chá? Chá. Uma palavra para descrever empreendedorismo. Determinação. Eu achei que seria vencer. Livro favorito? A Bíblia. Uma memória da infância. Tem várias, né? Cortando o cabelo pra vender. Memória de infância. Eu acho que esse foi o meu momento. O momento que eu peguei o máximo de dinheiro nas minhas mãos e falei, isso é meu.
Ninguém tá. Foi esse momento. Uma realização. Meu filho, Pedro Isaac. Um arrependimento. De não ter empreendido antes. Uma música que não sai da sua cabeça. Uma música. Pode ser louvor. São tantas. Pode ser louvor. Ultimamente é a do meu filho, é a oração de São Francisco, é o Chiquinho, né? Sim. São Francisco Vai cantar, criança. é? Vai Não, cantar? não. Viagem dos sonhos. Maceió. Algo que te faz sorrir. Pedro. Um dia do ano. 6 de novembro. Doce ou salgado. Doce. Uma meta para o próximo ano. Triplicar meu número de clientes. Maior desafio superado. Acho que é ser mãe. Superação todos os dias. Eu acho que sou eu, né? Eu já tô perdida. Praia ou campo? Uma palavra para descrever o evento Café com DM. Conhecimento. É Show. isso. Veja só, agora o espaço está aberto para você fazer o convite aí para as pessoas participarem do seu evento. Vamos lá, eu preciso olhar pra câmera. Qual? Então, dia 26/8, próximo sábado, desse próximo, nós teremos o nosso Café com DM terceira edição. As inscrições são realmente limitadas. Como eu falei nos stories, não é marketing de vendas. Eu gosto de fazer um número limitado justamente para dar mais atenção, para focar nos problemas dos clientes, nas dúvidas dele. Eu faço um formato de workshop justamente porque eu abro espaço para dúvida. E é um compilado das atualizações trabalhistas, né? Justamente para aquelas pessoas que não têm tempo de estarem se atualizando. Eu pego as últimas reformas, as últimas mudanças, tudo que aconteceu do último evento para cá. O último que eu fiz foi em abril. Era para fazer em julho, não deu certo. Já estipulei para o segundo semestre, né? Geralmente eu faço 2 por semestre. Então, é isso. Eu vou atualizar vocês de todas as mudanças trabalhistas e vocês vão sair de lá preparado, principalmente para a FGTS Digital, que está uma bomba, está vindo aí, né? Como as pessoas conseguem te encontrar? Suas redes sociais. Luciana Mendes.consultoria e DM Consultoria. É isso. Estamos aqui encerrando mais um episódio do PupaCast, nesse ambiente maravilhoso que é o Santo Vinho. Inclusive encerramos, né, essa fase de episódios aqui nesse lugar. Agradecer imensamente a Luciana, que nos recebeu tão bem aqui, né? Não só a Luciana, mas toda a equipe do Santo Vinho. E você já sabe, próxima semana nós recebemos mais uma mulher que realiza, mais uma mulher que coloca seus projetos e sua voz no mundo. Então você tem um compromisso conosco nos próximos episódios. Curta, comente, compartilhe, assistam, dê muitos likes lá e sigam o nosso canal, né? Pupa Company e o PupaCast. É isso. Isso mesmo, pessoal. Obrigada.